Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, esse canal que é voltado para a sua preparação. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos tratar de um tema muito importante dentro da lei mais importante da educação nacional, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96. Vamos tratar do artigo 3º, que versa sobre os princípios da educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases está presente em todos os editais das carreiras educacionais. E dentre os artigos mais cobrados está o artigo 3º, que trata dos princípios. Vamos trabalhar com vocês o significado, a importância, a aplicação desses princípios na educação, para que você possa gabaritar as suas questões de prova, agora em 2025. Então, vamos juntos dominar esse assunto? Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje, que vamos tratar desse tema tão importante dentro da lei mais importante da educação nacional, que é a LDB, o artigo 3º, que trata dos princípios da educação nacional. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero deixar um recado bem importante para você aí que deseja esse ano de 2025 ver o seu nome publicado no Diário Oficial como um servidor efetivo nas carreiras educacionais. É a Dica de Milhões, a plataforma Pedagogia Total. Ela vai te ajudar a alcançar esse objetivo. Como? Trabalhando com vocês os temas mais importantes que são cobrados nos editais das carreiras educacionais. Lá você vai encontrar conteúdos de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional com uma metodologia diferenciada. A abordagem teórica e resolução de muitos exercícios. Atualmente, são mais de 1.000 questões resolvidas e comentadas. Você vai encontrar na plataforma um módulo todinho de conhecimentos pedagógicos, um outro módulo todo organizado, estruturado com as principais legislações educacionais. Você vai ter 2 módulos extras que vão tratar de simulados por bancas, as principais bancas que organizam os concursos das carreiras educacionais e simulados por temas específicos. Então, é uma plataforma completa. E para você ter acesso a essa plataforma, é só você mirar aí, olha, a câmera do seu celular para esse QR Code ou ainda clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas o que é mais importante você saber além dessas informações? Que somente até o final do mês de janeiro, desse mês de janeiro, você vai adquirir o seu acesso com o preço do ano de 2024. Ou seja, sem reajustes, porque em fevereiro a plataforma vai ter um valor reajustado. Mas para além de adquirir o seu acesso com preço de 2024, eu separei para vocês ainda um desconto de 15%, ou seja, o que era bom ficou melhor ainda. Você vai adquirir o seu acesso por 2 anos a essa plataforma que hoje é uma das melhores plataformas de estudos para os concursos das carreiras educacionais. E durante esse período,
todas as atualizações que forem necessárias e que serão feitas na plataforma, você não vai pagar mais nada por isso. É um único pagamento. Então, ó, se você ainda não decidiu adquirir o seu acesso, corre, faça já esse investimento na sua aprovação, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que vai tratar de um dos temas mais cobrados nos concursos das carreiras educacionais, que é o artigo 3º da LDB. Meus amores e minhas amoras, quando nós falamos de legislação educacional, não há a menor dúvida de que os concursos, os processos seletivos para as carreiras educacionais vão cobrar essa, que é a lei mais importante da educação nacional, a LDB, a Lei 9394/96. Mas dentro dessa lei existem alguns artigos dela que costumam ser mais cobrados. Entre eles está o artigo 3º. Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Para ficar bem registradinho. O artigo 3º. Esse artigo, ele trata dos princípios da educação nacional. Inclusive, essa afirmação que eu faço aqui para vocês não é baseada em achismo, é uma afirmação baseada em estudos, em evidências, ou seja, só para não deixar nenhuma dúvida, todas as questões que nós vamos trabalhar hoje aqui com vocês são de 2025. Nem terminamos o mês de janeiro, nós já temos aí uma quantidade significativa de questões que cobraram o artigo 3º em provas de concursos das carreiras educacionais. Então, é fato que, se você ainda não fez nenhuma prova esse ano, mas pretende fazer, é certo que o artigo 3º vai ser cobrado. E quando a gente fala de artigo 3º que trata dos princípios, lá vão estar elencados 15, pessoal, não é uma quantidade pequena não, tá? São 15 princípios norteadores da educação nacional. E para que você possa acertar as questões, você tem que dominar esse assunto. E eu tô aqui para te ajudar. E como é que eu posso ajudar você? Te dando aí essa dica de milhões, levando ou deixando aqui para vocês o meu mnemônico que vai trabalhar os 15 artigos. E esse mnemônico é o 5G, 3V, LIIG, PLU, RE2, CO2. Mas esquece, que sopa de letrinhas e números é essa? É o código que vai levar você à sua aprovação, a gabaritar todas as questões que cobrarem o artigo 3º. E eu vou te explicar direitinho como que eu montei, porque esse é o mnemônico de minha autoria, que eu montei para mim, na época que estudava para ser professora efetiva de educação básica. Então, antes de eu entrar como professora efetiva e estava nessa luta igual vocês estão, eu desenvolvi esse mnemônico que me ajudou. Hoje, eu sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal há mais de uma década. Então, fora os anos, né, que passei na docência em escolas privadas. Então, assim, ele me ajudou muito e eu tenho certeza que vai ajudar você. E eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque você não apenas precisa compreender, e é o que eu vou fazer aqui com vocês também, como esses princípios são aplicados na educação.
Isso você precisa compreender. Mas você precisa, acima de tudo, nesse momento, memorizar esses 15 princípios, porque eles vão ser cobrados. Você sabe qual deles a sua prova vai cobrar? Não. Então, a sua única alternativa é memorizar os 15, tá bom? Então, como é que você vai compreender a lógica do 5G, 3V, ligue para o Ré2Co2? Vou te explicar. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com vocês esse primeiro par de letra e número, na verdade, de número e letra, que é o 5G, tá bom? Aqui, ó, o 5G. Por que que tem esse código aqui ou esse par de letra e número? Porque dos 15 princípios, dos 15, 5 começam com a letra G. E qual é o primeiro? Vou colocar aqui para vocês, tá bom? O primeiro primeiro princípio aqui do mnemônico é a gratuidade, tá? Gratuidade. Gratuidade de quê? Do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso significa que em estabelecimentos oficiais não se pode cobrar nenhum valor monetário pelo ensino ministrado, tipo mensalidade, não se pode cobrar a emissão de documentos comprobatórios de escolaridade, declaração, certificado, nada disso pode ser cobrado. Por isso existe aí o princípio da gratuidade, ok? Então, esse é o primeiro G. Depois, nós vamos ter o princípio da gestão democrática. Esse princípio aqui é um dos princípios mais importantes. Todos são, mas esse da gestão democrática, ele vai ganhar um asterisco aqui, tá bom? Eu vou colocar. Por quê? Porque tem duas informações importantes que eu preciso colocar para vocês. Primeiro é que a redação dele foi atualizada em 2024. Ou seja, a redação foi alterada, foi atualizada. Em que aspecto? Porque antes desse texto aqui, ó, gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Qual é essa lei? Desta lei. A Lei 9394/96, a própria LDB. Tá? Por que fala dessa lei? Porque, além do princípio, outros artigos vão tratar da gestão democrática, vão ampliar essa noção do que é uma gestão democrática, tá bom? E lá na minha plataforma, eu trabalho todas essas questões com maior profundidade, tá? Quando eu coloco lá os vídeos relativos à LDB. Então, a gestão democrática na forma desta lei, ou seja, da Lei 9394, e da legislação dos respectivos o quê, pessoal? Vou colocar aqui, ó, dos respectivos estados e municípios, entes federados, e do Distrito Federal, igualmente um ente federado. Anterior a essa alteração na redação desse inciso, o texto era o seguinte: gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos sistemas de ensino. Mas, na verdade, a lei de gestão democrática deve existir, na verdade, uma lei de gestão democrática elaborada no âmbito desses entes federados, que é Estado, município e Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma lei de gestão democrática desde 2012, tá? 4751 de 2012. É a lei distrital de gestão democrática que orienta a gestão democrática nas escolas públicas do Distrito Federal, tá? Então, o primeiro asterisco se refere que essa redação que está aqui para vocês já é a redação atualizada com
de acordo, na verdade, com o que foi alterado em 2024, tá bom? E o outro ponto importante sobre esse princípio é que para as escolas públicas ele é obrigatório. Então, não existe a possibilidade de um estabelecimento de ensino oficial, seja ele estadual, municipal ou distrital, ter a gestão que não seja democrática. Então, o princípio da gestão democrática, ele é obrigatório para as escolas públicas. E aí você pode me perguntar, Kessia, mas e as escolas privadas? Também são obrigatórias a gerir suas atividades de forma democrática? Não, não são obrigadas, tá? Ele tem esse caráter de obrigatoriedade apenas para as escolas públicas, certinho? Então, muita atenção a esse princípio. Entre os 15, ele é um dos mais cobrados, tá bom? Seguindo, nós vamos ter mais um princípio que começa com a letra G. Na verdade, vai ser uma sequência de princípios que começam com a letra G e a mesma palavra, tá? Que é a garantia. Primeiro aqui, ó, vai ser a garantia de padrão de qualidade, tá? É um princípio que deve ser seguido por todas as escolas que ministram a educação, padrão de qualidade. Não pode ser um ensino elaborado, implementado, avaliado de qualquer forma, de jeito nenhum. Ele tem que ter qualidade. Só que a lei, ó, presta atenção, depois da palavra qualidade, tem um ponto final. Então, não existe um adjetivo para essa qualidade. Tipo, qualidade ISO 9001. Eu já vi sendo cobrado em prova adjetivando a qualidade, dizendo que ela era uma qualidade de acordo com sei lá o quê. Não pode, é qualidade. Não pode existir qualidade em relação, presta bastante atenção, ao princípio no artigo 3º, qualquer adjetivação, qualidade mundialmente referenciada, qualidade de acordo com os organismos internacionais, nada disso. É garantia do padrão de qualidade. Belezinha? Vamos ter também, na sequência, uma outra garantia. Falei que agora são 3, né? Garantias na sequência aqui. Qual é a próxima? A garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, ou seja, o sujeito está vivo, independente da sua faixa etária. Isso aqui que é importante destacar. Independente da faixa etária, a educação constitui-se um direito desse sujeito, ok? Isso vai se reverberar mais para frente, e eu explico, mais uma vez, eu falo para vocês que eu explico isso de forma detalhada lá na plataforma, por exemplo, nas modalidades ofertadas pela educação nacional, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos. Então, para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos na chamada idade própria e vão ter seu direito garantido por meio da educação de jovens e adultos, não existe uma idade limite para que esse direito seja exercido, ok? Por isso que o princípio garante a educação ao longo da vida. Nós vamos ter também esse princípio sendo refletido na educação especial. Então, os estudantes que têm necessidades educacionais especiais e que são o público-alvo da educação especial, para eles também não existe uma limitação de idade onde eles vão ter esse direito garantido. Por isso, existe aí a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E a última garantia aqui, ó, dentro desse bloco, que é o do 5G, de 5 princípios que são iniciados com a letra G, nós vamos ter a garantia, vou até melhorar esse Azinho aqui que ficou meio esquisito, a garantia do direito ao acesso, direito
dê acesso a informações públicas sobre quem? Sobre a gestão da educação, tá? Aqui eu vou colocar um outro asterisco também, por quê? Porque esse aqui foi o último princípio que foi introduzido na lei. Diferentemente do princípio da gestão democrática, que teve o texto alterado, né? Esse aqui foi um princípio que foi colocado na lei, tá certo? Ele foi introduzido. Ele é o 15º princípio. E isso aqui é um avanço muito grande. Por quê? Porque ele reafirma, por exemplo, o princípio constitucional do quê? Da publicidade. Então, tudo aquilo que for concernente à gestão da educação, seja em âmbito estadual, distrital, municipal, tem que estar de livre acesso para consulta. E isso aqui é um ganho, inclusive, para os estudiosos e os pesquisadores da educação. Porque não precisa você estar recorrendo à lei de acesso à informação, por exemplo, para ter dados importantes que subsidiem a sua pesquisa, a elaboração de um trabalho. Tem que estar público, certo? Então, isso aqui ficou como a reafirmação do princípio constitucional da publicidade, tá? Específico na lei da educação para reafirmar a importância. Então, aqui, ó, já foram 5 dos 15 princípios, tá bom? Todos eles iniciados com a letra G. Vai ficar fácil de garantir, ou de garantir não, de memorizar assim, não é mesmo? Vamos seguir então, vamos para o segundo bloco, que vai tratar de 3. Opa, vou apagar, porque eu vou deixar aqui na corzinha padrão, seguindo aqui, ó. Vamos trabalhar mais 3 princípios. Usando o mesmo raciocínio do bloco anterior, são 3 princípios que começam com o quê? Com a letra V. E o primeiro vai ser a valorização. Ok? Valorização. Opa! Aqui ficou um espaço maior, né? Mas deixa eu colocar bem bonitinho aqui, ó. Valorização. E a valorização é do profissional da educação escolar, ok? Então, é um princípio que deve ser seguido. Lembrando, quando a gente fala de profissional da educação escolar, a própria LDB vai mencionar quem são esses profissionais, porque existe no senso comum que o profissional da educação escolar é apenas e tão somente o professor, o docente. Não, nós temos outros profissionais. E a LDB garante como princípio a valorização do profissional da educação escolar. E essa valorização perpassa, entre outras coisas, por melhores condições de trabalho, na infraestrutura física e pedagógica. Quando a gente fala de valorização, a gente pode pensar em salários dignos para os profissionais da educação. E aí, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas especialmente para os docentes, né, que possuem aí uma carga de trabalho muito grande, uma responsabilidade social imensa, então precisam ser profissionais muito bem remunerados, e valorizar esse profissional significa dar a ele uma remuneração condigna, como diz a própria Constituição, né, uma remuneração condigna para esses profissionais. Pensar também em planos de carreira, pensar também na formação, tanto inicial quanto continuada. Isso é valorização do profissional da educação escolar. Outra valorização importante aqui, ó, valorização. Outra valorização importante é da experiência extraescolar.
E quando a gente fala dessa experiência extraescolar, pessoal, nós não estamos falando dos cursos, dos seminários, das pós-graduações. Não, a gente está falando dessa experiência extraescolar. Nós estamos falando das vivências, das experiências que tanto alunos quanto professores vivenciam em outros espaços sociais que não a escola, tá? E aí, valorizar essas experiências, essas vivências, esses saberes que são construídos, desenvolvidos e aprimorados em outros espaços que não sejam o ambiente escolar, é um princípio da educação nacional. E por último, porque são 3 vezes, nós vamos para quem? Para a vinculação, ok? A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, certinho? Esse princípio, ele reafirma, inclusive, um dos objetivos e finalidades da educação que foram abordados lá no artigo 2º da própria LDB, que é o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, esse princípio está diretamente relacionado com as finalidades da educação nacional. Então, criar uma vinculação que nada mais é do que uma relação, um elo, uma ligação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é um dos princípios, tá bom? Certinho? Agora já foram quantos? 8. Um pouquinho mais da metade, né? Ou quase a metade, porque a metade de 16 é 8. São 15 princípios, né? Então, um pouquinho mais aí da metade já foram. Percebe que você criando essa estratégia de usar as palavras iniciais para memorizar o princípio é bem bacana? Ajuda muito e eu garanto isso para vocês. Vamos para frente, ó. Agora a gente vai trabalhar mais o quê? 3 princípios, ok? Aqui nós vamos ter só letras, tá bom? Quando a gente fala aí, então, desse par de letrinhas aqui, que é o li, nós vamos lembrar de liberdade, tá? Liberdade. E o princípio traz a liberdade de quê? De aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o quê, pessoal? A cultura, o pensamento, a arte e o saber, tá bom? Então, é um princípio, liberdade. Então, não vai existir censura, proibição, empecilho para que a educação se desenvolva a partir de todas essas práticas, tá bom? Vamos ter aqui, ó, mais um par de letras que é o IG aqui, ó. IG. Esse IG é de igualdade. Ok, ó, igualdade. De quê? De condições para o acesso e permanência na escola. Tá? Então, é um princípio que deve ser observado. Todo mundo ter as mesmas condições. Partir de um mesmo ponto. Isso é a igualdade, tá bom? E por último aqui desse bloco, nós temos talvez aí um dos princípios mais conhecidos, que é o PLU. E esse PLU é de pluralismo. Quer dizer, o conjunto, né, de letras do PLU significa pluralismo, ou seja, mais de um. Quando a gente fala assim do pluralismo, quando a gente menciona o pluralismo em algum contexto, isso significa que existe mais de uma alternativa. E aqui, no caso, esse pluralismo está ligado às ideias e às concepções pedagógicas. Então, não existe aí uma única concepção, uma única ideia. Se garante aqui o pluralismo, tá bom?
tanto de ideias quanto de concepções pedagógicas. E para a gente fechar aí a compreensão, o entendimento sobre o mnemônico dos princípios e os princípios em si, vamos para esse último bloco que vai tratar do Ré 2 e Có 2, ou seja, os últimos 4 princípios aí do artigo 3º. E a lógica também se dá, se é Ré 2, é porque existem 2 princípios que têm aí a inicial do Ré. O primeiro dele é o respeito, tá? Na verdade é res, né? Mas é o respeito a quê? A liberdade e apreço à tolerância, tá bom? Então, existe esse respeito aqui estabelecido. São 2, nós vamos ter mais um. Respeito a quê? A diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas. Que pessoas? Surdas, surdos cegas e com deficiência auditiva. Esse foi um dos princípios mais recentes, tá? Ele não foi implementado em 2024, não, tá bom, gente? Foi um dos mais recentes. Houve aí a necessidade do legislador em trazer esse público específico, o respeito à diversidade dele humana, linguística, cultural e identitária dessas pessoas especificamente, tá? Então tá aí como princípio e você deve memorizar, tá bom? E para fechar agora, de fato, os 2 últimos, que começam com Có. E o primeiro é a coexistência. Coexistência. Coexistência nada mais é que existir simultaneamente, concomitantemente. Então, existe a coexistência de instituições públicas, públicas e privadas de ensino. Elas vão existir ao mesmo tempo, tá? Esse é um princípio da educação nacional. Garantir aí que tanto instituições públicas quanto privadas de ensino existam concomitantemente. E, por último, o último princípio vai ser o da consideração. Com o que, pessoal? Com a diversidade étnico-racial. A consideração com diferentes povos e culturas. E aí a gente fecha os 15, vou botar aqui de novo, tá? São 15 princípios aonde? Lá no artigo 3º. Dentre os principais artigos cobrados na LDB, esse é o mais. Vamos dizer assim, né? Não tem os top 5, top 10. O top 1 dos artigos mais cobrados na LDB é o artigo 3º. Então, tá bonitinho aí para você. Além de trabalhar contigo a compreensão de cada um desses princípios e como eles se aplicam à educação, deixei para vocês aí a dica de milhões com o mnemônico 5G, 3V, ligue para o Ré 2, Có 2, para que você memorize e gabarite todas as questões da sua prova que cobrarem o artigo 3º. Porque, mais uma vez eu repito, insistentemente mesmo, para depois você não dizer que Santo Antônio não avisou, né? Assim que é o ditado popular, depois não dizer. Você tem que memorizar os 15 princípios, tá bom? Então tá aí para você esse mnemônico que vai te ajudar bastante. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver como que esse artigo 3º é cobrado em questões de prova e o mais bacana
que você vai responder comigo agora. Questões só de 2025. Ou seja, ó, reafirmando a importância desse artigo, dizendo, né, nem o mês de janeiro ainda nem acabou. Nesse exato momento em que essa aula está sendo ministrada, nós ainda estamos em janeiro, 27/1 de 2025, e já temos muitas questões que cobram o artigo 3º. Então, bora resolver questões? Vamos lá! Juntos, amoras e amores? Primeira questão. Olha só. A lei número 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece em seu artigo 3º que o ensino será ministrado, entre outros, com base nos seguintes princípios, à exceção de assinale-o. Então, qual que é exceção? O que não é princípio? E aí, ó, vou chamar a tua atenção. Entre outros, porque são quantos? 15. Não vão estar todos aqui. Outra coisa importante, você sabe quais são, ou poderia saber quais desses princípios estariam sendo ou serão cobrados na sua prova? Não. Então, mais uma vez, a importância de você memorizar, decorar mesmo, todos, tá bom? Vamos lá. Letra A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola é princípio? Ok, é sim. Inclusive, lá no mnemônico, ele é o IG. Letra B. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é princípio? É sim. A questão está pedindo que não é. Então, a letra B não pode ser o nosso gabarito. Lembra? O mnemônico, ele é o plu. Lá no mnemônico, ele é o plu. Letra C. Valorização da experiência extraescolar. É princípio? É sim. Tá lá. É um dos 3V. Ó, um dos 3V. Belezinha? Então, letra C não pode ser o nosso gabarito. Letra D. Desconsideração com a diversidade étnico-racial. É um princípio? Desconsideração, ó. Desconsideração? Claro que não. Não existe esse princípio. Ao contrário, né? Quando se estabeleceu o princípio em relação à diversidade étnico-racial, se definiu o quê? A consideração e não a desconsideração. Portanto, aqui na nossa questão de número 1, gabarito, letra D, ok? Esse é que é a exceção. Certinho? Bora para frente? Vamos lá, questão de número 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, instituída pela Lei 9394/1996, estabelece as diretrizes gerais para a organização e o funcionamento da educação no Brasil. Entre seus principais objetivos estão a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e de qualidade. E a definição de o quê? De princípios aqui, ó, que orientam a gestão e o ensino nas instituições educacionais de todo o país. Com base nesses, o quê? Princípios. Olha aí, cobrando o artigo 3º. Analise as alternativas a seguir e assinale quem? A correta. Então, vamos lá? Letra A. A gratuidade do ensino público se aplica, ó, o princípio da gratuidade. Do ensino público se aplica a todos os níveis educacionais e instituições, incluindo aquelas de caráter privado, que atuam em parceria com o Estado. E aí, ó, aqui nós vamos marcar que essa alternativa está errada, tá bom? E por que ela está errada e não pode ser o nosso gabarito? Porque a gente sabe que existe, sim, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos do quê? Oficiais. Mas existe também a possibilidade da oferta de ensino gratuito quando se estabelece em instituições privadas parceria com o Estado.
Só que não é de todos os níveis, tá bom? Essas parcerias são estabelecidas para a oferta da educação básica e suas etapas. Então, gente, aí nessa questão é interessante a gente destacar que cobrou, além do princípio, que é o da gratuidade, como ele é aplicado, também o seu conhecimento a partir da organização da educação nacional dada pela LDB. Então, a gente sabe que a LDB vai organizar a educação nacional em níveis, etapas e modalidades. E você precisa saber quais são esses níveis, quais são essas etapas e quais são essas modalidades e suas especificidades, tá bom? Então, aqui cobrou de forma multidisciplinar 2 conhecimentos. E aí, lá nas minhas aulas de LDB na plataforma, eu trabalho muito bem essa questão da organização, tá bom? Então, por conta de atribuir todos os níveis e não é gratuidade em todos os níveis, quando se estabelece parceria com o Estado, é que essa alternativa da letra A ficou errada. Vamos para a letra B. O princípio de igualdade, ó, tá aqui, ó, igualdade de condições, tá aqui, ó. Princípio da igualdade de condições, eu vou só colocar aqui, ó, para ficar bem bacaninha. Princípio de igualdade de condições. Olha a palavra, limita-se. Eu vou até colocar de outra corzinha, ó. Limita-se ao acesso à escola, não abrangendo aspectos relacionados à permanência dos alunos. E aí, ó, a gente pode colocar, sem a menor sombra de dúvidas, que essa alternativa da letra B está errada também. Como é que é o princípio? Igualdade de condições para o acesso e permanência. Então, são as duas coisas juntas. Então, uma não vai funcionar limitando a abrangência da outra ou em detrimento da outra, que é o que a questão aqui está dizendo, tá? A questão não, a alternativa da letra B está afirmando. Então, por isso ela está errada. Letra C. A valorização, vamos lá, marcar o princípio, ó, a valorização do profissional da educação escolar inclui tanto a melhoria de condições de trabalho quanto o incentivo à formação, o quê? Continuada, como forma de contribuir para a qualidade do ensino. Isso aqui está corretinho, tá bom? Vou botar. Não somente isso, aqui foram mencionados 2 aspectos que estão, sim, relacionados à efetivação do princípio da valorização, tá? Então, melhores condições de trabalho, isso inclui instalações físicas, escolas, prédios, salas de aula, com a melhor infraestrutura possível, salas de aula com a quantidade de alunos adequada para o desenvolvimento de um bom trabalho pedagógico, plano de carreira, como eu já mencionei, se aparecer isso relacionado à valorização do profissional, aqui colocou incentivo à formação continuada, melhores condições para a formação inicial, atrativos para essa formação inicial, enfim, tudo isso. Então, aqui na questão de número 2, sem a menor sombra de dúvidas, o nosso gabarito é a letra C. Bora avançar? Questão de número 3. Assinale a alternativa correta. Então, a gente quer a correta, que apresenta um princípio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, a nossa tão amada, o quê? LDB. Letra A. A igualdade de condições para não permanecer na escola? De jeito nenhum, tá errado, né? O princípio é a igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola. Letra B, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Aí sim, nós temos esse princípio lá na LDB. Inclusive, no mnemônico, ele vai estar presente no grupo de letras e número no Ré 2. Lembra lá? É respeito à liberdade e apreço à tolerância. Certinho? Vamos lá, questão de número 3. Olha só, voltando só um pouquinho aqui, ó. Qual que é a importância? Mais uma vez eu destaco, ó, essas questões são todas de 2025, foram cobradas ainda, quer dizer, já, né? Ainda não, já no mês de janeiro, que ainda não terminou. Olha a importância desse artigo 3º. E qual que eu digo que é importante a gente entender que você tem que memorizar todos. Você chata mesmo. Você pode até falar, nossa, a professora Kécia toda hora tá repetindo isso. Vou repetir. Para depois você não vir com conversinha dizendo, ai, ninguém me avisou. Tô avisando, vou martelar essa informação na sua cabeça, tá bom? E que caso você não memorize, depois não acerte o item na sua prova, a questão na sua prova, o problema vai ser todo seu, tá? Olha o que o enunciado diz. Que apresenta um princípio. Quantos tem? 15. Existem 15. Você sabe qual é que vai ser cobrado? Não. Pode ser cobrado alguns, entre outros, 2, podem ser cobrados 3 ou pode ser cobrado apenas um. Então, qual que é a sua responsabilidade? Memorizar todos, tá? Vamos lá, questão de número 4. A lei número 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina que a educação seja direcionada por alguns princípios, que a gente já sabe que são 15. Dentre esses 15, identifique e assinale a alternativa correta. Então, bora ver qual que é? Letra A, desvinculação, ó, desvinculação, ou seja, a não vinculação entre a educação escolar e o trabalho, errado, porque a gente já sabe que viu lá no bloco do 3V do mnemônico, que não é desvinculação, é vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aqui ainda faltou elementos para deixar o princípio todo, né, de forma correta. Letra B, valorização da experiência escolar, errado, né, gente? Existe a valorização? Existe, mas é da experiência extraescolar. Faltou essa palavrinha para direcionar. Princípio é o quê? Aos saberes, às vivências, às experiências que são aí vivenciadas pelos estudantes, pelos professores, pelos sujeitos que estão no contexto escolar, mas fora dele, tá bom? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá? Um minutinho, rapidinho a gente já volta aqui. Vamos voltar aqui, você já vai ver aí para você. Pronto, certinho, tá? A tela novamente. Então, seguindo, já marcamos que a alternativa da letra B está errada. Vamos para a alternativa da letra C. Garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Aí sim, ó, isso aqui está corretinho. Inclusive, eu chamei a atenção de vocês que esse aqui é o 15º princípio lá do artigo 3º da LDB, que foi introduzido, colocado na lei em 2024, tá bom? Então, aqui, ó, é o nosso gabarito da questão de número 4, a letra C. Bora para frente, meus amores e minhas amoras. Questão de número 5. De acordo com a Constituição Federal, qual
A de 88, tá? Que é a Constituição que nos rege. Ratificado, reafirmado pela LDB, o ensino é ministrado com base em determinados o quê? Princípios. Um deles retrata sobre quem? As concepções pedagógicas que devem ser pautadas em qual dos atributos abaixo. Aí vem letra A. Pluralismo de concepções pedagógicas? Claro que sim. É exatamente isso, tá bom? Ser pautado no pluralismo, na diversidade, na mais de uma dessas concepções pedagógicas existentes, tá? Então, a questão de número 5, gabarito, letra A. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Questão de número 6. Vamos lá? De acordo com a Lei de Diretrizes Brasileira, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, seguintes princípios, exceto, então tem um que não é. O que se apresenta então vamos lá. Letra A. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tá correto. E lá no nosso mnemônico, ele tá no bloco do CO2, tá? Do coexistência, existência ao mesmo tempo. Letra B. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Correto. Esse é princípio também. Então, não pode ser o nosso gabarito, tá? Porque quer o que não é. E esse gratuidade vai estar lá no bloco de quem? Do 5G, tá? Um deles, a gratuidade. Letra C. Valorização do profissional da educação escolar é princípio também, tá correto. Lembra onde ele tá? Lá no bloco do 3V, do nosso mnemônico. Letra D. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Correto, né, gente? Tá lá no bloco do LI. Lembra disso? Então, só restou a alternativa da letra E. Será que é ela que realmente está errada? Não é um princípio? Particularismo. Olha a sagacidade dessa banca. Começando aí com a letra P, né? Para aquele desavisado que tem mesmo algum princípio que começa com a letra P, mas não é particularismo, não, né, gente? Errado, né? A alternativa na verdade, em vez de particularismo, é o quê? Pluralismo. É pluralismo e não particularismo, tá? Então, questão de número 6, gabarito, letra E. Bora pra frente! E aí, como é que você tá? Tá indo bem? Então, vamos continuar para você ficar ainda melhor. Questão de número 7. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a LDB, estabelece os princípios e objetivos fundamentais da educação no Brasil. A LDB estabelece que o ensino deve ser ministrado por uma série de princípios. A gente já sabe que são quantos? 15, dentre os quais estão. Então, vamos analisar os itens. Item 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola é princípio? Correto. Item 2, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é princípio? Correto. Item 3, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino também é princípio de acordo com o artigo 3º da LDB? Também, então tá correto. É correto, então, o que se afirma em o quê? Itens 1, 2 e 3, gabarito da questão de número 7, letra B. Vamos lá, questão de número 8. A Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB,
constitui o principal marco regulatório da educação brasileira. De acordo com essa lei, o ensino será ministrado com base em diversos princípios, dentre eles estão. E aí, ó, desses diversos, nós já sabemos que são quantos? 15. Item 1, valorização da experiência extraescolar é princípio? Correto. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é princípio? Correto também. Item 3, valorização do profissional da educação escolar? Correto também. E aí, meus amores, ó, se você prestar bastante atenção, esses 3 princípios mencionados, eles estão lá no mnemônico aonde? No 3V. Viu como é que ajuda muito? O 3V. Valorização, vinculação e valorização. Todos os 3 itens estão corretos, portanto, o gabarito da nossa questão de número 8 é a letra B. Vamos lá, questão de número 9. É um dos princípios da educação nacional a gestão democrática do ensino público e privado, na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. E aí, meus amores, nós vamos marcar o quê? Que essa questão está errada. E por que ela está errada? Se a lei estabelece o princípio da gestão democrática, ela está errada porque atribuiu esse princípio ao ensino público e privado. E nós vimos lá no início da nossa aula, falando do princípio da gestão democrática, que ele é obrigatório para o ensino público e não para o privado, tá bom? Ah, Kessia, mas se a instituição quiser, ela pode? Pode. A instituição privada? Pode? Claro que pode. Mas, diferentemente da pública, ela pode. A pública deve. É obrigatório o princípio da gestão democrática. Tá bom? Vamos lá, questão de número 10. Conforme o artigo 3º, ó, um dos artigos mais cobrados da LDB, é um princípio da educação nacional a garantia do direito à educação e aprendizagem durante a educação básica obrigatória. E aí, gente, é princípio de garantia durante a educação básica obrigatória? Errado, tá? Por quê? Porque o princípio, ele traz o seguinte, só antes de falar, né? Lembrando que essa educação básica obrigatória é aquela que vai se estabelecer dos 4 aos 17 anos de idade. Então, existe aí uma faixa etária específica para essa obrigatoriedade da educação básica. Se eu não sabia disso, que existe educação básica obrigatória? Existe, gente. Não está sabendo? Então, ó, corre para acessar a plataforma, tá? Adquirir seu acesso à plataforma. Porque lá eu falo muito sobre a gratuidade e a obrigatoriedade, que são 2 coisas diferentes, tá bom? Mas aí, voltando aí para a questão de número 10, a educação básica obrigatória ocorre dos 4 aos 17 anos. Então, o direito se estabelece durante essa educação básica obrigatória. O princípio está assim errado, né? Porque o princípio estabelece que a garantia do direito à educação e aprendizagem se dá ao longo, vou botar aqui, ó, ao longo da vida. Então, não existe aí uma estipulação, uma limitação, uma delimitação desse direito, não, gente. Ele estende-se ao longo da vida. Por isso que a questão de número 10 está errada. E aí, ó, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Muito bacana ter estado com você
até agora. Muito obrigada de verdade pela sua presença aqui, pela sua participação aí no chat, respondendo, comentando. Muito, muito, muito obrigada. E eu quero pedir a você que por um acaso chegou aqui no canal hoje, porque você estava fazendo uma pesquisa no YouTube e o YouTube te mostrou o canal e você chegou aqui até nós, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal Professora Kessia Montezuma. Esse canal, ele é todo voltado para a sua aprovação. Nós temos aqui uma diversidade de aulas, de vídeos, de resolução de simulados, sempre com os temas mais importantes, as principais bancas que elaboram as questões para concurso. Então, ó, não perde essa oportunidade, já se inscreve no canal. E logo em seguida, você já ativa aí o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, tiver uma novidade aqui no canal, você vai ser notificado e fica aí inteiramente atualizado, tá bom? E como retribuição, eu te peço uma coisa que não vai te custar um centavo. Pega aí esse aviãozinho e compartilha o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis, que você sabe que está caminhando aí rumo à aprovação, tá bom? Você pode também me seguir lá no Instagram, tá bom? O meu Instagram é @KessiaMontezuma. Eu tenho um canal no Telegram onde eu publico as minhas agendas, eu faço promoções exclusivas, disponibilizo os materiais com antecedência das lives, dos simulados, das aulas. Então, ó, Pedagogia Total é o canal lá no Telegram, tá bom? E aí, agora sim, de fato, eu me despeço de todos vocês, mais uma vez agradecendo a presença de cada um e desejando a vocês uma excelente semana de estudos, que vocês permaneçam firmes e fortes aí nessa trajetória, contando aqui com a nossa colaboração através desse canal, e a gente se encontra nas próximas oportunidades, tá bom? Grande abraço a todos e até mais!